É. Boa noite, dona Fátima. Ou Fátima. Roberline. Good night, Roberline. Boa noite, Mariana. É Roberline. Boa Roberline. noite. É porque é com Y, mulher. A gente americaniza o nome, mesmo que não queira. Com Y. Roberline, né? Tá bom. Vê se eu me lembro. Tem um aluno meu, vocês conhecem, que é o Osivan. O nome dele é com S só. Eu passei um ano chamando ele de Osivan e ele não dizia nada. Foda. Galera, boa noite. Sejam bem-vindos. Vamos estudar funções orgânicas. Espero que vocês tenham entendido, estejam frescos na cabeça de vocês. Mais ou menos o que a gente viu aula passada. Perceba, aquilo ali que a gente viu aula passada, tirando a parte de classificação, a gente não vai ver mais praticamente ao longo do semestre. Eu queria que vocês entendessem direitinho como é que carbono faz ligação, até porque na química geral eu não falei para vocês de teoria de ligação de valência, que não ia dar tempo. Eu queria que vocês, pelo menos, saber que isso existe, certo? Agora a gente vai começar a falar da química orgânica, que vocês provavelmente, como o Hugo talvez perceba, vocês viram na faculdade, vocês fizeram um curso antes, certo? Isso é parecido com função inorgânica, função orgânica. Vocês viram o semestre passado, ácido, base, sais, óxidos. Pode-se dizer que sim, mas os compostos são orgânicos, eles vão ter carbono. Sério, nem tinha reparado que com função orgânica ia ter carbono, né? Certo, engraçadão? As funções orgânicas são definidas como as estruturas, definidas como estruturas específicas que, quando presente em um composto orgânico, confere a ele características diferentes. Certo? Como assim? Tipo, você tem o pentano e você tem o pentano 2-ol. A diferença desse para esse é que esse aqui tem uma hidroxila aqui ligada nele. Isso faz com que esse cara seja apolar, seja um gás e seja solúvel em solventes orgânicos. Enquanto que esse aqui é polar, líquido e solúvel. Percebeu que o simples aparecimento desta bendita hidroxila mudou tudo no bicho? Porque é uma função orgânica. Show? Só porque tem esse OHI ligado, é? Exatamente. Por do OHI, essa molécula agora faz ligação de hidrogênio. Possui um... Bruno, eu tô dando uma travadinha aqui, Bruno. Tem uma travadinha? Na internet tá difícil, meu irmão. Pronto, Rocha, já foi mesmo? Ô, Bruno, Embora, tá? essas funções Oi. orgânicas é hidrocarboneto, sal, cetona, que tem sufixo ol, Exatamente. ona, Isso. beleza. Isso. Vou repetir aqui, galera. Eu só estou mostrando o seguinte, ó, que a presença da hidroxila modifica as propriedades. Por quê? Porque a hidroxila é uma função orgânica. E a característica da função orgânica é modificar o composto orgânico que ela está ligada. A presença da hidroxila muda completamente as características de polar, de apolar ele passa a ser polar, de ser um gás ele passa a ser um líquido, de ser solúvel em solvente orgânico ele passa a ser solúvel em solvente apolar. Só isso. Nada muito profundo aqui não, ainda estou só introduzindo o negócio. Certo? E que funções são essas? Essa aula é só isso, eu só vou apresentar a função orgânica para vocês. E tanto que eu quero passar isso relativamente rápido. Se vocês ficarem com muita dúvida, podem perguntar a qualquer momento, mas fiquem sabendo que no AVA tem essa mesma aula toda explicadinha, certo? O mesmo conteúdo que eu vou apresentar agora tem no AVA, do mesmo jeito. Que eu quero ver se eu ainda consigo hoje entrar em nomenclatura, tá bom? Mas se quiser perguntar, pergunte. Você sabe que eu não tenho besteira com voltar conteúdo. Certo? Que funções são essas? São várias. Para melhor classificá-las, eu vou dividi-las em 4 famílias. Os hidrocarbonetos, as funções oxigenadas, as funções nitrogenadas e as funções halogenadas. 4 famílias. A grande família, a maior delas é essa aqui, as funções oxigenadas e os hidrocarbonetos, tá bom? São as que têm maior quantidade de grupos.
Certo, segue aí o baile. Beleza, vamos lá. Começar aqui com os hidrocarbonetos, tá bom? Os hidrocarbonetos, pessoal, são compostos formados somente por carbono e hidrogênio. Vocês não vão ver nenhum tipo, vocês não vão ver oxigênio, vocês não vão ver enxofre, vocês não vão ver nitrogênio, vocês só vão ver carbono e hidrogênio. Isso é o que caracteriza um hidrocarboneto. Beleza? Se travar o áudio, vocês me avisem, por favor. Hoje está complicado esse negócio dos áudios. Por exemplo, os alcanos. O alcano, galera, só tem ligação simples. Ó. São estruturas saturadas, definidos por essa fórmula aqui, que eu não preciso abordar muito, mas esse N é o número de carbonos. Ó. Tem 4 carbonos. C4. Certo? Deixa eu até botar assim. Para essa molécula aqui, ó, é C. Quantos hidrogênios ele tem? 2 vezes N mais 2. Quer dizer o quê? Se o N é 4, vai ser 2 vezes 2, mais 2. Quanto é que daria a fórmula? 4H. E N aqui sendo o número de carbonos presentes na molécula. E todos os alcanos, tá travando. Oh, Travou para mim também. Internet aqui de casa. Pronto, vamos voltar aqui. Agora vai melhorar. Não vou. Repita o alcano aí. Repito. Vamos lá. O que são os alcanos? São estruturas saturadas, ou seja, não tem dupla ligação. Vocês lembram que é saturado, né? Falei aula passada. São definidos por que fórmula? CnH2n mais 2. Isso quer dizer o quê? Tem quantos carbonos aqui, galera? 1, 2, 3, 4. Esse N aqui é o número de carbonos. É como se eu tivesse C4. E esse N aqui é o mesmo 4, tá bom? Como é que eu vou saber o número de hidrogênios? H, 2 vezes o N, que é 2, que é 4, desculpa. Vou colocar até errado. Mais 2. Certo? Então vai ficar quanto? C4, H. Quanto é 2 vezes 4? 8. Mais 2, 10. C4H, 10. Certo? É assim que eu determino a fórmula molecular pelo número de carbonos de um hidrocarboneto alcano especificamente, do hidrocarboneto saturado. Dúvidas? Pode seguir. Exemplo, gás de cozinha, gás butano. Os alcenos. Os alcenos, galera, é os caras que têm dupla ligação. Ligação dupla. Aqui é um carbono aqui, tá bom? Um carbono aqui, um carbono aqui. São estruturas insaturadas, já que ele tem uma dupla ligação. Possuem ligação dupla. São definidos pela fórmula CnH2n. Se são 2 carbonos, C2, H, 2 vezes 2. C2, H, 4. Seria a fórmula do alceno. Esse alceno específico, que é o eteno, ele é o gás liberado pela banana. E esse bicho aqui é que faz a fruta amadurecer. Você já teve a experiência de deixar uma banana numa cesta de fruta que tem maçã dentro, em 2 dias a maçã está podre, por causa do gás eteno que é liberado pela banana. Certo? E nós temos também os alcadienos, que são ligações duplas, ó, alternadas. Uma dupla, não tem dupla, outra dupla. Velton, tipo a pergunta que tu me fez em relação aos aromáticos. Alternadas, ó. Tem dupla, não tem dupla, tem dupla. Isso aqui entra em ressonância, tá bom? A grande característica é essa. É elas fazerem a mesma ressonância que faz o anel aromático. Não tão intensa como no anel aromático, mas eles fazem ressonância. Certo? São estruturas insaturadas também, só que possuem pelo menos 2 ligações duplas. E a fórmula delas é CnH2n-2. Ou seja, se são 5 carbonos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, vai ficar C5, H 2 vezes 5, menos 2. Vai ficar C5, 2 vezes 5 é 10, menos 2, 8. C5H8. Seria a fórmula dela. Onde é que você encontra os terpenos na natureza? Cheiro do suco de limão, cheiro do suco de laranja, são terpenos. O terpinoleno, usado para asma, anti-inflamatório, são fitoterápicos. O miceno,
O linalol, sedativo, ansiolítico, que tem na... O linalol, ele está na alfazema. Alfazema não, meu Deus. Lavanda. E o cariopileno, usado para dor crônica, insônia, são terpenos, que são os alcadienos. Tá bom? E os alcinos? Os alcinos são aqueles caras com ligação tripla. Um carbono aqui, 2 carbonos aqui. Também saturados possuem uma ligação tripla, definido pela mesma fórmula CnH2n-2. Exemplo, o gás acetileno utilizado para solda. Certo? É um etino. Beleza? E os ciclanos, que também são hidrocarbonetos, são estruturas insaturadas também, porque os ciclos são insaturados, tá bom? São compostos cíclicos, eu falei para vocês o que é uma cadeia cíclica na aula passada, e a fórmula estrutural deles é definida da seguinte forma, ó, CnH2n. Se Ei, são Bruno, 6 carbonos... Oi, fale. você não falou a fórmula do alcino. É porque é a mesma fórmula. Mas vamos Tá bom. calcular. São 2 carbonos, ó. C2, H 2 vezes 2, é a mesma do alcadieno. Menos 2. C2, 2 vezes 2, 4. Menos 2, 2. C2H2. Certo? Isso depende dos carbonos, tá bom, Arivelto? Ó. Se for uma molécula assim, Entendi. vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí 6 carbonos. É C6, H 2 vezes 6, menos 2. Aí C6, 2 vezes 6, 12. Menos 2, 10. C6H10. Seria a forma molecular dessa estrutura. Você consegue saber só pelo número de carbonos. Ciclanos, CnH2n, como se fosse um alceno, mesma fórmula. Onde é que você usa o ciclohexano, por exemplo, ou ciclanos em geral? Principalmente em solventes. Certo? O hexano é um solvente muito potente para substâncias apolares. Se quiser dissolver óleos, óleos essenciais, eu posso usar o hexano. E os aromáticos, por exemplo, o benzeno, são estruturas também saturadas, e bem saturadas mesmo, possuem pelo menos três ligações duplas dentro do anel e de forma alternada. Ó. Aí eles têm ressonância aqui. Essas ligações ficam saltando de um canto para o outro. São compostos cíclicos e possuem ressonância. As características dos aromáticos como função orgânica são essas. Exemplo, os perfumes e substâncias cheirosas. Certo? Eles são aromáticos. É tanto que o nome vem daí. Beleza? Tranquilo, galera. Como eu disse para vocês, eu estou passando esse conteúdo com certa velocidade. Se vocês acharem que eu estou muito rápido, avisem. Mas essa mesma aula tem no AVA do jeito que está aqui. Eu estou praticamente lendo o conteúdo do AVA para vocês. Certo? E aí, tranquilo até agora? Os Muito. hidrocarbonetos? E aí, Hugo? Agora tá parecendo com o que tu tinha visto já? Sim. Tô Tá de vendo aqui boas. pelo caderno, é a mesma coisa. Pronto. Tranquilo. Então vamos passar para as funções oxigenadas, galera. O que, é que são funções oxigenadas? São compostos que possuem átomos de oxigênio na cadeia carbônica. Certo? Por exemplo, o álcool. O álcool tem uma hidroxila. Está aqui a característica dele. Ó. OH. Os principais álcools são o etanol, que está presente nas bebidas alcoólicas, no combustível. Certo? E o metanol também é importante, ele é usado como solvente. Os álcools são formados por hidroxilas ligadas a carbonos. A hidroxila, OH, ligada ao carbono. Certo? E só em ligação simples, tá bom? Se for uma ligação dupla, não vai ser álcool, vai ser outra função orgânica. Eu posso dividir os álcools em álcool primário, secundário e terciário. O álcool primário, ó, o OH hidroxila vai estar ligada no carbono primário. Vocês lembram o que é carbono primário da aula passada? É um carbono que está ligado... Obrigado por existir hidroxila. É isso aí, Nicolas. É um carbono ligado a somente outro carbono. Aí ele é primário. O que seria um álcool secundário? É a hidroxila ligada a um carbono secundário. O que é um carbono secundário? É um carbono que está ligado a outros 2 carbonos. E um álcool terciário? Adivinha, galera? É uma hidroxila ligada a um carbono terciário, que é um carbono ligado a outros 3 carbonos. Show? Álcool primário, secundário e terciário.
Isso aqui, galera, tem uma importância grande lá na frente. Não vou chegar lá ainda não, mas é lá depois da P1. E os éteres? Os éteres é quando eu tenho o oxigênio como heteroátomo entre dois carbonos. Certo? São voláteis e inflamáveis. Certo? Depende do tamanho da cadeia. Normalmente tem um cheiro muito forte. Quem já cheirou éter aí, sabe do que eu estou falando? São formados pelo átomo de oxigênio entre duas cadeias carbônicas, certo? Que não precisam ser idênticas, podem ou não ser idênticas. Ou seja, eu tenho aqui, no caso, só um carbono, né, que é o metóximetano, mas eu posso ter outras cadeias, tá bom? E essas cadeias podem ser simétricas, ó. Essa cadeia que está ligada a ele é idêntica a essa. Isso é um átomo, um éter simétrico. Ou pode ser assimétrico. Aqui eu só tenho um carbono e aqui eu tenho 3 carbonos. Beleza? Éter simétrico, éter assimétrico. Qualquer dúvida, galera, pode perguntar. Os fenóis. Fenóis é o álcool, a hidroxila, ligada no anel aromático. Isso é um fenol. Certo? Pode ser dissolvido em álcool e éter. É tóxico, é corrosivo. É utilizado principalmente na formação de fungicidas explosivos. Certo? O trinitrotolueno, TNT, ele é sintetizado a partir dos fenóis, que é dinamite. Semelhante ao álcool, é formado pela presença da hidroxila ligada a um carbono. A diferença é que a hidroxila no fenol está ligada a um composto aromático. Certo? Ela está ligada num carbono que está dentro de um anel aromático. Forma para eliminar ferrugem, ácido oxálico. Ou então esfrega batata. Deixa de molho dentro da batata. Mas ácido oxálico resolve. Ou então DM30. Que é aquele lubrificante de carro. Ele pode ser monofenol, ou pode ser difenol, ou pode ser trifenol. Depende do número de hidroxilas ligadas ao anel aromático. Beleza? Monodi ou trifenol. E as cetonas, que as mulheres tiram para limpar, usam para limpar a unha, a propanona, especificamente, são comumente utilizadas como solventes, certo? Ela usa solvente do esmalte, a acetona. Formada como? Um átomo de carbono com ligação dupla. Aqui, ó. O átomo de carbono fazendo ligação dupla com um átomo de oxigênio. Por isso que eu disse. Álcool é ligação simples. Ligação dupla é acetona e aldeído. Certo? O que torna a ligação parcialmente positiva. A grande característica disso aqui, ó, é que esse tipo de ligação faz com que eu tenha esse cara parcialmente positivo, parcialmente negativo, e esse cara aqui embaixo parcialmente positivo. Isso cria um polo e faz com que a acetona seja um excelente solvente orgânico polar. Certo? Aí, elas podem ser também, ó. A outra característica interessante é a seguinte, esqueci de falar, desculpa. Acetonas sempre são encontradas na região interna das moléculas. Você nunca vai ver uma acetona no carbono da ponta. Ele sempre está formado com carbono interno. Sempre formado num carbono minimamente secundário. Certo? Pode ser simétrica quando as cadeias laterais ao grupo carbonila, né? A gente chama o nome desse grupo aqui de carbonila, carbono com dupla com oxigênio, é igual, ou pode ser assimétrica quando os grupos são diferentes. E os aldeídos, professor? É a acetona que está na ponta. A acetona nunca pode estar no carbono primário aqui, ó. Os aldeídos sempre vão estar ligados na ponta da molécula. Sempre. Certo? Aí você vai usar o aldeído, vai estar presente nos desinfetantes. Tem um cheiro bom. Baunilha, se eu não me engano, é um aldeído. Certo? Depende do tamanho da cadeia. Aldeídos de cadeia grande são bem cheirosos. Aldeídos de cadeia pequena são fedorentos. Isso é bacana. Certo? Como é que ele é formado? Formado por um átomo de carbono com ligação dupla com um átomo de oxigênio. Certo? Igualzinho a acetona. Ó. Esse mesmo grupo aqui. Galera, esse grupo tem um nome. Carbonila. Sempre que você vê essa cara, carbono com dupla ligação com oxigênio, estamos falando de carbonila.
Certo. Diferente das cetonas, pelo menos um dos átomos que se liga ao carbono da carbonila é o hidrogênio. Ou seja, ele sempre vai estar na ponta. Enquanto que a cetona sempre vai estar no meio, o aldeído sempre vai estar nas pontas. Beleza? Ficou claro isso para vocês? Facilita a vida para não confundir aldeído com cetona. Aldeído é nas pontas, cetona é no centro. Aldeído tem hidrogênio ligado à carbonila. Certo? Certo. E os ácidos carboxílicos? Também tem a bendita da carbonila ali, ó. Aqui é a carbonila de novo, ó. Só que ela ligada a uma hidroxila. Isso faz um ácido carboxílico. Certo? São os ácidos orgânicos. Beleza? Presente em frutas, o ácido ascórbico, a vitamina C que a gente toma, o vinagre, também são ácidos carboxílicos. Certo? O ácido acetil salicílico da AS é um ácido carboxílico. Gente que bota essência em cloroformo e vende, rapaz, não sei. Se tiver, pra quê? Ficar muito doido? Beleza. Como é que eu formo um ácido carboxílico? O que é que caracteriza a estrutura dele? Oi, prestando comigo. Formadas por uma hidroxila ligada à carbonila. É isso aqui, galera. A hidroxila ligada no carbono da carbonila. Igual ao aldeído, ele sempre vai ser encontrado na extremidade da molécula. Você nunca vai ver um ácido carboxílico sendo formado no centro da molécula. Certo? Ele pode ser alinfático, quando essa cadeia aqui, ó, que está ligada ao grupo do ácido carboxílico, que é esse grupinho aqui, ó, carbonila ligada à hidroxila, certo? É alinfática, é aberta. Ou pode ser aromático, quando está ligado a um anel aromático. Beleza? Pode ser um ácido carboxílico alinfático, pode ser um ácido carboxílico aromático. E as aminas? Galera, as aminas já são as funções... Vala. Galera, deixa eu só ver se ela está aqui na frente, porque as aminas estão perdidas aqui. Tá aqui. Se perdeu. Beleza, amina? Esquece por enquanto. Na verdade, não. Desculpa. Vou corrigir para não dar erro. I'm sorry. Éster. Pronto. Vamos falar da função éster. Beleza? Parecido com o éter. Parecido, mas não é igual. Qual é a diferença? Ó, o éter é dentro da cadeia carbônica normal. O éster é igualzinho, ó. Ou isso aqui é diferente disso aqui? A diferença é que a outra ponta aqui do éter segue na cadeia carbônica, enquanto que no éster está ligado na carbonila. Beleza? Os compostos orgânicos só conseguem ser dissolvidos em álcool, são flavorizantes, você usa eles para dar sabor às coisas, certo? São aromatizantes também, você vai botar em doce, suco e xarope, para dar gosto e sabor. Tipo, você pode ter o éster com gosto de banana, o éster com gosto de maçã, o éster com gosto de baunilha, certo? São derivados do ácido carboxílico, ou seja, eu formo eles a partir do ácido carboxílico. Ou seja, tem uma estrutura muito semelhante ao ácido carboxílico. A diferença disso aqui para o ácido carboxílico é o quê? Que no ácido carboxílico, em vez de outra cadeia carbônica, eu tenho um hidrogênio. Beleza? Os anidridos, pessoal. Os anidridos têm essa cara bonita, parece um caranguejo, sendo sincero. Não sei se vocês conseguem imaginar, mas que é os olhinhos do caranguejo para cima, ó. Certo? Parece um caranguejo. Agora eu vi. Você botar as patinhas aqui, ó, fica igualzinho um caranguejo, não fica não? Ó. É um caranguejo, que é o quê? É outro derivado do ácido carboxílico. Na verdade, é como se fossem dois ácidos carboxílicos reagindo entre si. Eles reagem e formam um anidrido. Beleza? Aí, ó.
tem essa carinha. Uma carbonila ligada a um oxigênio que está ligada a outra carbonila. Certo? Eles podem ser simétricos, quando esses grupos são iguais, ou eles podem ser assimétricos, quando essas ligações aqui são diferentes. Beleza? Rapaz, é função demais. É nada, ainda falta as outras duas famílias. Por isso, galera, que assim, eu estou falando para apresentar. Vocês não vão decorar isso nessa aula. Vocês vão pegar depois no AVA. Bora lá. Funções nitrogenadas. São compostos que têm nitrogênio na cadeia carbônica. A amina, por exemplo, tá aqui, ó. Um carbono, um carbono, um carbono. Nitrogênio na cadeia carbônica. Pessoal, são compostos orgânicos que podem ser encontrados no estado sólido, líquido ou gasoso, produzida pela decomposição de animais. Então, toda vez que você estiver sentindo aquele cheirinho de carniça, que dá vontade de chorar, ou cheiro de peixe podre, você está cheirando aminas. Certo? Beleza? Você já viu uma batata estragada? Aquilo ali é amina pura. Certo? Formadas pela ligação de radicais carbônicos, grupos carbônicos, ao átomo de nitrogênio. Ela pode ser primária, certo? Quando só tem um grupo ligado ao N, ó, não é igual, entendam, não é igual a hidroxila. Ela é primária porque eu só tenho um carbono, um grupo ligado a ela. A secundária vai ser 2 grupos ligados a ela. E a terciária vai ser 3 grupos ligados a ela. O do álcool é classificado primário se ele está no carbono primário, secundário se está no carbono secundário, terciário se está no carbono terciário. Aqui é a quantidade de grupos que estão ligados ao nitrogênio. Aí vai ser primário, secundário ou terciário. Show de bola? E a amida? A amida, galera, é idêntica ao ácido carboxílico, com OH, só que é com nitrogênio. Em vez de OH aqui, é NH2. Beleza? São compostos orgânicos, suas aplicações no cotidiano, fabricação de produtos cosméticos, higiene pessoal, gel de banho, detergente de limpeza, entre outros. São formadas como? Estrutura semelhante à dos ésteres, certo? É derivado também do ácido carboxílico, sendo que no lugar do átomo de oxigênio temos um átomo de nitrogênio. Galera, todas essas estruturas aqui, ó, o éster, o ácido carboxílico, o anidrido, são muito parecidos, tá bom? E os nitrocompostos? Aqui, ó, nitrobenzeno ou nitroetano, certo? São compostos orgânicos encontrados no estado líquido, não dissolvem água. A forma geral do nitrocompostos é o NO2, certo? Tem aplicações bem abrangentes. Pode ser usado como explosivo, solvente, pode ser usado na fabricação de pomada, de ferramenta, de fertilizante. É o nitrocomposto, é o NO2 ligado na cadeia carbônica. Só isso. Tem essa cara bonitinha dele aqui. Certo? Que é formado a partir da reação do ácido nítrico com o alcano. Mais na frente vocês vão ver esse tipo de reação acontecendo. Caracterizado por quem? Presença do grupo N2 ligado a um alcano, carbono, hidrogênio ou a um anel aromático. Bruno, Oi. tem uma pergunta aí no chat. Tem? Valeu, cara. 7. São sigma essas ligações? As simples são. Com as cadeias, com as funções orgânicas, está falando, tipo, carbono, nitrocomposto aqui? Isso. Eu acho que era sobre a amida. Se é uma ligação, é simples. Por exemplo, a nitrila. Você está vendo aqui essa ligação tripla? Uma é simples, as outras duas são ligações pi. Uma é sigma, as outras duas são pi. Cara, aquele negócio que eu expliquei da ligação sigma e da ligação pi vale para qualquer molécula, não só as orgânicas. Sempre que você vê uma ligação sigma, você está falando
ligação simples, você está falando de ligação pi. Desculpa, galera, peraí. Sempre que você vê uma ligação simples, você está falando de ligação do tipo sigma. Sempre que você vê uma ligação dupla, você está falando de pelo menos uma ligação pi. A outra é sigma. Beleza? Show. Seguindo os nitrocompostos, temos a nitrila. Certo? Pode ser esse grupo aqui, galera, a cara da nitrila, o CN, C-tripla-N. C-tripla-N ligado a um aromático, C-tripla-N ligado a um alcano qualquer, vai formar a nitrila. Ela é muito usada, ó, fabricação de borrachas, corantes, fertilizantes e plásticos. Certo? Caracterizada pela presença de carbono com tripla ligação no nitrogênio. A fórmula geral é essa aqui, ó, RC-tripla-N. Esse R aqui pode ser qualquer tipo de composto orgânico. Acabou, né? Falta só as funções halogenadas. A Riegel é função demais. Pois é. Bora lá. Vamos finalizar então. Funções halogenadas. Não acaba a aula não, eu continuo com nomenclatura. Bora lá. Tá errado aqui, viu, pessoal? Halogenada. Ignorando. Ei, Bruno. Oi. E o trabalho de extensão, tu vai falar quando? Tá marcado. Se eu não me engano, se não é nessa sexta, é na próxima. Depois eu checo o calendário com vocês. Tá. Mas a gente tem que discutir muito, porque eu queria fazer um negócio no horto, com extração de óleo, com algum material assim, ou distribuição de mudas. Mas do jeito que a pandemia tá, velho, a gente vai ter que bolar outra coisa. Mas vai dar certo. A gente bola. Certo? Aletos de alquila são uma das funções halogenadas que tem. Galera, halogenada, tá falando de halogênio, tá bom? Cloro, bromo, iodo, halogênio. Caracterizado de alquila pelo quê? Pela troca do átomo de hidrogênio da cadeia carbônica de um hidrocarboneto por um halogênio. Por exemplo, aqui teria um hidrogênio, eu troquei por um cloro. Aqui eu teria um hidrogênio, eu troquei por um bromo. É como se ele fosse um radical, só com um radical de halogênio. Isso são os aletos de alquila. Aletos de alquila. Certo? Pode ser monoaleto quando só tem um. Ele pode ser dialeto quando tem dois. Aí, o que é um dialeto vicinal? Quando eles estão em carbonos vizinhos. Ó. É um dialeto vicinal. Pode ser um dialeto geminal, quando estão no mesmo carbono. Gêmeos, sendo do mesmo canto. Ou pode ser um dialeto isolado, quando eles estão em carbonos afastados. Pelo menos um carbono de distância entre eles. Beleza? E os aletos de acila é outro derivado do ácido carboxílico, onde no lugar do OH nós temos um halogênio. Certo? Aqui a hidroxila é trocada por um halogênio. Agora acabou. Finalmente. Mas resume aí, por favor. Bora Bruno, lá. Oi. tu pode repetir o de acila? Posso. Aleto de acila. Você repara que ele é muito parecido com esse cara aqui, ó. É um ácido carboxílico. A diferença, ó, é que no lugar do OH eu tenho um halogênio. Aí pode ser HCl, pode ser Cl, pode ser Br, pode ser iodo. Sendo um halogênio vai ser um aleto de acila, ou aleto de ácido, tá bom? Resumindo, vocês batem foto desse mapa mental depois. Os hidrocarbonetos podem ser o alcano, o alceno, alcadieno, alcino, ciclano ou aromático. Beleza? As funções oxigenadas. Você tem um álcool, tem uma hidroxila ligada à cadeia carbônica, você tem o éter, o hidrogênio aqui como o oxigênio como heteroátomo, você tem um éster, parecido com o éter, só que ligado a uma carbonila. Aí nós temos o ácido carboxílico, OH, ligado à carbonila. Nós temos o fenol, que é a hidroxila ligada ao anel aromático. O aldeído, a cila ligada à carbonila ligada a hidrogênio na ponta da molécula.
Acetona, carbonila ligada a 2 grupos carbônicos, normalmente no meio da molécula. Anidrido, fusão de 2 ácidos carboxílicos. Beleza? Essas aqui em vermelho, ó, são as funções orgânicas, oxigenadas. E as nitrogenadas? Amina, amida, certo? Ó, a carbonila ligada a nitrogênio, nitrocomposto, NO, e nitrila, CH3. Funções orgânicas, as halogenadas, aletos de alquila e aletos de acila. Podem bater print aí desse mapa mental. Certo? E eu vou mandar aula para vocês depois também. Vai estar lá. Gostaram do mapa mental? Estou pensando em tentar fazer isso todo final de aula. Tá ótimo. Mas o homem é uma fera medonha. Resumão aí para vocês. Beleza, galera? É isso aí. Fazer uns exercícios aqui, fast, certo? Identifica as funções orgânicas abaixo. E aí, pessoal, que função orgânica é essa aqui? Aldeído. Que função orgânica é essa aqui? Álcool. Que função orgânica é essa aqui? Fenol. Certo? Esqueçam essa aqui, que é o alceno. Eu quero mais isso aqui, oxigenada, nitrogenada e halogenada. Esqueça dos hidrocarbonetos. Eles são funções orgânicas, mas normalmente em provas de concurso e na minha prova, eu só cobro para você identificar essas 3 aqui. Ó. As 3 classes. Vocês entenderam como é que vocês vão fazer, né? Então, tem mais uma questão aqui, que vai ficar gravada para vocês responderem depois, eu vou passar a aula para vocês. Essa questão para vocês identificarem, essa questão para vocês identificarem, essa questão para vocês identificarem e ponto. Eu vou passar a aula para vocês, aí se vocês quiserem, vocês resolvem, printam, botam no grupo lá do WhatsApp da gente, da disciplina, e eu digo se está certo ou se está errado. Tá certo? Tranquilo? Vamos fazer mais essa aqui, ó. Que função é essa, pessoal? Cetona. Que função é essa? Amina. Que função é essa? Outra amina. Que função é essa? Éter. Essa é a ideia. Só isso. Identificar a função. É o que resume essa aula. Porque eu não tenho muito o que apresentar de função orgânica para vocês. É isso. Certo? Por onde é que eu vou passar agora? Eu vou começar, eu não termino hoje, aula de nomenclatura. Eu prefiro começar com nomenclatura hoje e terminar a aula que vem, porque a nomenclatura é um assunto que normalmente traz muita dúvida. Certo? Então é lá que eu quero que vocês botem para voar a banda de perguntar para mim. Posso passar para lá? Tem alguma dúvida aqui nesse pedaço? Por mim, tudo bem. Outra coisa. Bruno, Oi, seria diga aí, interessante Cláudio. tu, tipo, dividir essa aula, não? Encerrar a gravação e iniciar outra. Pode ser. Pode Aí ser. fica mais resumido, né? Sei lá. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Vou fazer isso. Aí, cara, o que eu ia dizer, bicho? Tô cortando o raciocínio. Pode sim mandar no grupo, Beatriz. Aquele grupo ali, vocês podem gerar dúvida direto comigo. Agora, usem o fórum também da plataforma. Certo? Para dizer que vocês estão usando o fórum da plataforma. O que é que eu ia dizer, cara? Ah, esqueci. Quando eu lembrar, vocês me falam. O Nico vai se atrapalhando em a gente. Sim, lembrei. A aula de nomenclatura de vocês que está no AVA, eu tenho orgulho de dizer que é a melhor aula de nomenclatura que eu já preparei. Certo? Você não precisa pesquisar em outra fonte. Se quiser usar o livro, use. Mas se você quiser pegar o slide de nomenclatura que eu montei no AVA, tem 72 slides lá explicando nomenclatura passo a passo. Se você tiver dúvida de nomenclatura na vida, você vai lá. É quase um livro. Se eu botasse um livro ali, dava pelo menos umas 80 páginas de livro. As informações e figuras que eu botei ali, tá certo? Então, deixa eu encerrar essa gravação aqui. Interromper.